Hein, deixa eu te falar, eu sou o Léo de Leandro e hoje eu vim falar sobre esse tema que parou a internet essa semana. Agora pare! Só se fala disso, virou o assunto mais comentado, que é a escalação da Hailey Bailey como Ariel no live action do ano que vem. Bem, eu pensei muito antes de tomar a atitude de gravar esse vídeo, porque não é o meu local de fala. Eu sou uma pessoa branca e isso envolve questões raciais e, teoricamente, eu não podia estar falando sobre isso, porque tem muitas outras pessoas, muitos outros youtubers, outras pessoas mais importantes, negras, falando sobre o assunto. Então, seria mais válido ouvir o discurso deles do que o meu. Só que eu, enquanto fã da Disney, mega fã da Disney e principalmente muito fã da Pequena Sereia, as pessoas, meus amigos, vieram perguntar qual era a minha opinião a respeito disso, e um amigo meu falou, o Diego, um beijo, Diego, ele falou que se tinha uma pessoa que podia falar sobre isso era eu, então eu me senti meio validado pra falar sobre o assunto, então cá estou pra falar sobre isso. Porque Pequena Sereia é o desenho animado mais importante da minha vida. É a primeira memória cinematográfica que eu tenho, marcou muito, é um filme que fala muito comigo em várias questões, e eu me identifico muito com a Ariel em algumas coisas, e ela me inspirou muito na vida, assim. Enfim, muitas coisas. Mas isso é uma questão pra outro vídeo. Vamos focar na questão da escalação da Hailey Bailey pra esse filme. Então, na minha humilde opinião, não existe nenhuma outra princesa clássica que fosse mais coerente em ser transformada em negra nessa adaptação live action do que a Ariel. Pra começar, a Pequena Sereia foi um divisor de águas na história da Disney, porque até o final dos anos 80, 70 e 80, a Disney estava vindo com uma sequência de fracassos de bilheteria. Antes da Pequena Sereia, em 88, se não me engano, 87, não lembro, vou botar aqui o ano certo, a Disney já tinha tido sucesso com o Ratinho Detetive, que começou a fomentar essa nova era da Disney, mas é inegável que a Pequena Sereia marca o início do renascimento da Disney, como a gente que é fã chama essa era dos anos 90, né? Que começou com a Pequena Sereia. A Pequena Sereia traz de volta os contos de fadas que tinham ficado lá pra trás. A Disney tinha contado esses contos clássicos, né? Branca de Neve, Cinderela, a Bela Adormecida e Alice no País das Maravilhas, lá até os anos 60. E fica esses 20 anos sem contar grandes clássicos universais. E quando eles trazem o projeto da Pequena Sereia, eles trazem num formato de musical. Eu não considero Cinderela, Branca de Neve e Bela Adormecida como musicais, eu considero como filmes musicados, porque a música tem o seu papel, mas estão ali pontuais, assim, elas não exercem uma grande influência na narrativa. Ao contrário de Pequena Sereia, que segue o estilo de musical da Broadway, como a gente conhece, né, os musicais americanos. A música é texto, entendeu? A música entra como texto no enredo. A música é uma linguagem muito forte para a humanidade. Então, quando a gente usa o recurso da música, a gente está condensando emoções e jogando no público. E essa fórmula é repetida em Aladdin, em Bela e a Fera, em Mulan, e em todos os outros musicais que vieram depois de Pequena Sereia, que compõem essa era do renascimento da Disney. Tendo isso em mente, que a Pequena Sereia lá em 89 foi revolucionária, a gente tem que lembrar outra coisa. A Disney é uma empresa. A gente ama os filmes, a gente estabelece relações emotivas enquanto espectador, mas a Disney, meu amor, ela quer lucrar, porque ela é uma empresa, ela precisa lucrar. Então, a Disney sempre atendeu às expectativas e aos padrões da sociedade da sua época. Você pode ver isso nas princesas clássicas. As princesas, mesmo as protagonistas, tinham um papel mais submisso, como era esperado da sociedade, do comportamento feminino da época. Não estou dizendo que está certo, eu estou dizendo que é o comportamento que a Disney assume ao longo dos anos. Ela realmente tende a atender ao diálogo da sociedade. E graças ao bom Pai Eterno, a gente está conseguindo ter um diálogo mais aberto em relações de gênero, em relações raciais, em questões de sexualidade. Então é por isso que a gente viu no Star versus as Forças do Mal, num show de pop que a Star tava, vários casais se beijando, incluindo casais gays. Por isso que a gente vê a Moana, que não tem interesse romântico, ela é a protagonista da sua história, por causa do feminismo, que graças a Deus começou a ser mais discutido. Então a Disney sim tende a atender a essas questões que estão em voga, que estão em discussão na sociedade. Então é claro que uma hora ou outra, num desses live action, ia aparecer um protagonista ou uma protagonista negra. Então já tá começando a ter essa representatividade. A gente consegue ver personagens negros, personagens negros, mas assim, importantes. Não é aquele coadjuvante do filme de terror que morre primeiro. A gente não vê o gay fazendo piada pra ser engraçado, ou o vilão, porque isso é outro vídeo que eu vou fazer. Os
personagens com o estereótipo do gay, por se é que existe um estereótipo de gay, da Disney são sempre vilões. Mas enfim, a gente vê personagens mais diversos no cinema, na tela, sendo protagonistas. Isso é muito bom. Porque o mundo, meus amigos, como disse Tom Holland, nosso Homem-Aranha, fofo, querido, o mundo não é um homem hétero branco, entendeu? Tipo, existem, no nosso país, só no Brasil, são 54% da população negra, ou seja, a maioria do Brasil é negro. É negra. A maioria do Brasil é negra. Por tudo isso, já estava mais do que na hora da Disney também começar a dialogar com esses discursos da sociedade, com esse clamor da sociedade. Tanto que esse era gay dentro de um parque da Disney, lá na Euro Disney, lá na França, né? E já que ia acontecer, não tem personagem melhor do que a Ariel. A Ariel é um personagem mitológico, meus amores, entendam isso. Sereia não existe. Enquanto a Discovery não filmar de Enquanto a Discovery não filmar decentemente uma sereia, não tem como afirmar que existe de verdade. Isso é um mito que existe em várias sociedades, não é a criação europeia, tá? Deixa eu dizer que não é a criação europeia, que nossos índios já tinham a nossa mãe d'água Iara, as religiões africanas têm a Iemanjá, que é uma sereia. Então assim, calma lá com seu eurocentrismo. Começa por aí. Então, justamente por ter essa liberdade de ser uma criatura mitológica, que a etnia dela não vai alterar em nada a narrativa, é válido que seja a Pequena Sereia. E assim, a Halle Bailey, cara, você não pode falar que ela não imprime Ariel, porque ela imprime muito Ariel. Ela tem a bochechinha da Ariel, o rostinho assim meio fofinho, ela tem os olhinhos amendoados puxados pra cima igual o da Ariel. E a garota canta para um cacete, ela é muito boa, ela canta muito, ela é muito linda, ela é muito fofa, ela tem esse espírito jovial da Ariel. Então assim, ela tem tudo o que precisa pra ser Ariel, ela tem um olhar curioso da Ariel. Dá pra ver a Ariel nela, entendeu? A Disney não é burra, meus amores. Outra coisa aqui pra você se questionar. A Naomi Scott, que fez a Jasmine, é mais branca do que a Jasmine. Ela é uma boa atriz que fez um papel muito bom, eu amei a Jasmine dela. Mas fisicamente ela não parece com a Jasmine. Não vi ninguém reclamando. Jason Momoa não tem nada, mas nada a ver com o Aquaman clássico. Não vi ninguém reclamando. E aí eu quebro o seu argumento de que você quer uma pessoa mais parecida com o desenho animado, quando você sugere a Amber Heard e o Henry Cavill. Os dois são lindos, perfeitos, maravilhosos, meu Deus do céu. Henry Cavill, tudo bom. Mas assim, a Amber deve ter seus 30 e poucos anos e o Henry deve ter perto dos seus 40. Tipo assim, é impossível que a Amber ficasse fiel ao desenho caracterizado de Ariel, que tem 16 anos. Não, nesse quesito, a Hailey tá muito mais dentro do perfil do que a Amber. E o Henry Cavill, como Eric, meu amor, você tá forçando um pouco aí. Você deu um negócio de uma forçada, tá entendendo? Porque não dá. O Eric, se você forçar muito, tem uns 25 anos, entendeu? Não dá pro Henry Cavill fazer o Eric mais. Eu gostaria de vê-lo como Eric. Gostaria, porque foi o meu príncipe favorito da Disney. E eu gosto muito do Henry Cavill. Mas já passou. Aí a gente vê que as pessoas não querem uma caracterização parecida com o desenho. As pessoas querem o padrão eurocêntrico de beleza, branco, entendeu? Mas eu queria dizer isso. É justo que você se sinta assim, mas não tá parecido com a Ariel da minha memória afetiva. Mas eu queria uma Ariel mais parecida com o desenho. Cara, é justo você sentir isso. Tudo bem, sabe? Só que aí, quando a gente que é branco, bate nessas questões, a gente tem que parar e pensar assim, não, pera. Eu tive 30 anos até agora de uma Ariel branquinha, ruiva, com os olhos verdes, com um padrão de magreza surreal, que isso é outra coisa, outro assunto que a gente vai falar depois. Eu já tive essa Ariel por 30 anos e eu não vou perder, porque ela tá lá nos DVDs, nos Blu-ray e nos Disney on Ice e no parque da Disney. O DVD vai estar sempre aí pra você assistir quando você quiser, pra matar a saudade da sua infância. Mas agora tá na hora de uma nova geração, entendeu? Tá na hora de uma divisão mais justa e mais honesta com o mundo, sabe? Não é só branco que tem no mundo, meu amor. E aí as pessoas também fazem um falso comparativo, sabe? Muito injusto. Que as pessoas viram falar, tá, e se a Tiana da Princesa Sapo fosse branca, tu ia gostar? Tu ia tá falando também? Aí eu falo, não. Por quê? As pessoas partem do princípio de que a Pequena Sereia se passa na Dinamarca porque o Hans Christian Andersen era dinamarquês. Só que assim, nenhum momento da história faz diferença alguma onde se passa a Pequena Sereia. Agora, a Princesa Sapo não. A Princesa Sapo faz parte da construção da personagem da Tiana que ela seja negra nos anos 20 em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Porque a gente vê claramente como é que era a vida de uma pessoa negra naquela época, naquela sociedade, e uma pessoa branca. A gente tem a Tiana e a gente tem a Charlotte. A Tiana que trabalha em 3
três empregos, e a Charlotte que é mimada porque é privilegiada, porque é branca. Simples. Assim, faz parte da construção do personagem. A Ariel indifere. Não faz sentido que ela não seja negra. Tudo bem ela ser negra, tudo bem ela ser branca, não vai mudar a construção da personagem. Isso não altera característica importante nenhuma e não altera em nada a narrativa. A cor da pele dela não faz diferença. Entendeu? Então, se a gente tem a oportunidade de acolher mais pessoas numa história dessa, sabe? Com a importância que a Pequena Sereia tem e com todo o discurso que tem dentro de A Pequena Sereia, porque isso aí a gente vai falar em outro vídeo, porque dá pano pra manga. Poxa, você tem uma relação tão forte com a Pequena Sereia assim, a ponto de você, um adulto, sentir o ímpeto de defender com unhas e dentes a sua Ariel branca ruiva. Imagina o que vai ser pra uma menina negra ir no cinema e ver no cartaz, eu me arrepio, e ver um cartaz de uma princesa da Disney, de carne e osso, negra, como ela vai se ver na tela do cinema. Pensa o quanto isso é importante na construção da personalidade, da construção da percepção de mundo dessas pessoas. Um vídeo que me emocionou muito na época do lançamento do Pantera Negra foram uns garotos jovens andando, se não me engano, pelo metrô de Nova York, eles veem um cartaz do Pantera Negra. So, we sitting here looking at this dope-ass Black Panther poster, and the conclusion that we have come to is that this is what white people get to feel all the time. All the time! All the time! Since the beginning of cinema. All the time! You get to feel empowered like this and represented. This is what y'all feel like all the time? I would love this country too. Porque a gente se vê em cartaz, em comercial, em protagonista de novela de TV o tempo inteiro, entendeu? E os negros não sabem o que é isso, porque esse lugar de protagonismo é negado a eles, como tantas outras coisas. Então, assim, sabe, diante disso não tem... dá até vergonha quando a gente para e pensa que tem branco defendendo que tem que ser uma princesa branca, uma sereia, porque não existe sereia negra, como eu li. Do mesmo jeito que impactou a sua vida, tá na hora de impactar outras vidas que não têm essa oportunidade e estão começando a ter. Então você, que assim como eu é branco e é fã da Disney, acha que a gente precisa apoiar essas mudanças e precisa apoiar essas coisas que são importantes para a sociedade. A Disney pode parecer uma coisa muito supérflua, muito boba e muito comercial, mas a verdade é que ela faz mudanças na nossa vida. Ela tem impacto na nossa vida, melhor dizendo. Tanto que eu tô aqui gravando um vídeo sobre Disney. Tanto que esse canal basicamente fala sobre Disney, fala sobre outras coisas da cultura pop, também fala sobre coisas da nossa vida, mas fala até agora principalmente sobre Disney. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você mudou de ideia, compartilhe com seus amigos para ajudar a gente ter esse diálogo mais amplo, mais aberto. Se você não concorda, digita aqui embaixo nos comentários por que você não concorda com os meus argumentos, entendeu? Porque eu quero conversar com você, quero saber o que você está pensando. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, tchau!